Olá, cartoleiros e cartoleiras. Seja bem-vindo ao canal MC Melo Cartola FC. Para quem não me conhece, meu nome é Manuel Carlos Soares de Melo. Hoje estou aqui para fazer a análise dos jogos da 16ª rodada, o desempenho dos nossos times na rodada 15 e, no final, passar os dois times iniciais para a rodada 16. Então vamos lá. Esse foi o desempenho dos 4 times do canal. O time 1 do canal fez 82,08 pontos. O time do canal 2 fez 62,48 pontos. O time 3 do canal, dessa vez não foi tão bem, ficou até abaixo da média, né? Porque eu acreditei no Palmeiras e no Bragantino, e os dois times foram mal. Fez 42,57 e ainda perdeu 2,30 cartoletas. E o de valorização acabou nem valorizando muita coisa também, né? Fez 0,76. Então vamos para a 16ª rodada, ver se a gente melhora a valorização dos times e as pontuações dos 4 times, apesar de termos metado com o time 1 do canal. Agora vamos falar sobre os jogos, de acordo com o início deles, tá? Então aqui nós temos o primeiro jogo, Bragantino e Avaí. O Bragantino não jogou mal contra o Botafogo, eu vi o jogo. E o Avaí também não foi tão mal quanto o Palmeiras, né? Se a gente for ver, um empate de 2-2. Então foi um bom jogo para o Avaí. O Bragantino dentro de casa, ele não tem ido tão bem. É o 7º pior time do campeonato em casa, né? Com 7 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. É claro que o Avaí também é o 3º pior time visitante do campeonato, né? Tendo 7 jogos, sendo uma vitória só, um empate e 5 derrotas. O time do Avaí, ele é bom, tá bem estruturado, mas não consegue deslanchar no campeonato. O Bragantino, por sua vez, né, tem jogadores que acabam decidindo. Quanto o Botafogo, não tiveram muita sorte, tiveram 3 gols anulados por causa de impedimento, né? E aquele pênalti realmente eu também acho que não existiu. E o Botafogo aproveitou uma oportunidade e acabou matando o jogo. Em relação a esse time, eu acho que o Bragantino leva uma grande vantagem sobre o Avaí, mesmo sendo que nos últimos jogos vocês vão ver que o Bragantino em junho agora ele só teve 2 derrotas, uma para o Atlético Paranaense e uma para o Internacional. O resto foi empate e 2 vitórias. Nos confrontos diretos, o Avaí ganhou já do Bragantino 3 vezes, perdeu 4 e empatou 2. Eu vejo uma grande vantagem do Bragantino nesse jogo, né? Eu daria vantagem realmente. O Bragantino dá para se pensar em apostar em alguns jogadores. Vamos para o próximo jogo. Fluminense Ceará. O Fluminense fez um excelente jogo contra o Corinthians. Tudo bem que o Corinthians veio bem mesclado no início do jogo, né? Com praticamente metade do time sub-20 lá, né? Novatos. E o Fluminense se aproveitou da situação e já matou o jogo logo no primeiro tempo. Depois o técnico quis arrumar alguma coisa no segundo tempo, mas já era tarde demais. A empolgação que o time estava com a força da torcida foi pouco, 4. Podia ter sido mais, sou corintiano, mas na verdade esse time podia ter sido feito de forma diferente.
porque eu acho que se tivesse segurado um empate ou saído com a derrota pequena, ia estar mais motivado para o jogo de hoje contra o Boca. Mas vamos falar de Fluminense e Ceará. Vejo o Fluminense um time que tem progredido bastante, se a gente for fazer uma análise aqui. Vamos ver que nos últimos 5 jogos, o Fluminense só perdeu, só empatou uma, né? E venceu 4 jogos seguidos, tanto fora quanto dentro de casa. Nos confrontos contra o Ceará, o Ceará só venceu o Fluminense 3 vezes, foram 4 empates e uma vitória do Fluminense. Mas a situação do Fluminense hoje é muito mais forte. Eu vejo o Fluminense com o grande favorito para esse jogo, até talvez um SG, não tão simples, porque o Ceará também não é um time bobo, né? Mas eu vejo uma força muito grande, uma chance de SG do Fluminense para essa rodada. O Ceará, se a gente for ver, dentro dos últimos jogos aqui que tivemos pelo Brasileirão, ou todos os jogos que tivemos agora nesse mês de junho, né? O Ceará praticamente só empata, né? Teve uma única vitória contra o Strong, o resto foi tudo uma derrota contra o Fortaleza, que agora vai até ter o jogo de volta, e o resto foi só empate. Então eu vejo a vantagem do Fluminense muito grande. O Fluminense tem o Cruzeiro pela Copa do Brasil, mas ele já vem de uma vitória em cima do Cruzeiro por 2-1. Então, mesmo que ele vá pegar o Cruzeiro lá, eu acho que se ele tiver que poupar alguém, ele deve poupar no final do segundo tempo. Deve se garantir contra o Ceará no início do jogo para poupar no segundo tempo. O Ceará também tem o Fortaleza, o jogo de volta, né? E o Ceará perdeu por 2-0. Então é mais fácil o Ceará poupar do que o Fortaleza, do que o Fluminense. Então eu vejo uma vantagem muito grande do Fluminense e talvez o Fluminense consiga segurar até o SG para esse jogo. Próximo jogo. Atlético Paranaense e Goiás. O jogo que o Atlético Paranaense fez contra o Palmeiras foi um excelente jogo. Não que o Palmeiras tenha jogado mal, o Palmeiras até jogou muito bem, não teve tanta sorte, né? As bolas passavam perto da trave, raspando a trave, batia no zagueiro, o goleiro defendia. O Palmeiras até fez um bom jogo contra o Paraná, que o Paraná se superou, né? O Atlético Paranaense se superou e fez um excelente jogo contra o Palmeiras. E se a gente for ver, né, o Atlético Paranaense, esse mês de junho, ele ainda não perdeu. Ele teve 4 empates e 6 vitórias. Então, vejo no Atlético Paranaense o grande favorito, mesmo jogando em Goiás, né, contra o Goiás. Goiás ele vem de 3 empates, 1 vitória e 3 derrotas. Ele não vem tão bem em casa. O Goiás é o sexto, né? O sexto pior mandante do campeonato. E o Atlético hoje é o segundo melhor visitante. Então, eu acho que o Atlético tem a grande força. Mesmo o Goiás tem um jogo contra o Atlético Goianiense, onde ele teve um empate e agora ele vai ter que fazer um mata-mata. Ele tem que ir para a vitória em casa. Então, pode até ser que poupe alguém para esse jogo. O Atlético Paranaense pega o Bahia em casa pelo Brasileirão, pela Copa do Brasil. Mas ele já vem de uma vitória por 2-1. Então o Atlético está mais preparado para vencer o Goiás. Pois eu também acredito que pode até haver um SG do Atlético. Não cravo isso porque o Atlético tem tomado gol praticamente todos os jogos, né? E nos últimos confrontos que a gente tem de Goiás e Atlético, você vai ver que o Goiás só venceu o Atlético 2 vezes, né? Uma em 2015 e uma em 2019, e os últimos 3 jogos perdeu para, para o
Goiás. E o Atlético Paranaense também, né, dentro do Campeonato Brasileiro, se a gente for analisar, ele veio dos últimos 5 jogos, ele vem com 2 empates e 3 vitórias seguidas. Então eu acredito que ele vai matar a 4ª vitória. E o Goiás, ele vem nos últimos 5 jogos de um empate, 2 derrotas, uma vitória e mais uma derrota. Então ele tem quase 4 derrotas seguidas. Vai partir para quinto. Então esse é um jogo para pensar até em fechar uma zaga, alguma coisa nesse sentido do Atlético Paranaense. Próximo jogo, Curitiba e Juventude. Tanto um quanto o outro não vem muito bem no campeonato, mas parece que Igor Paixão está de volta para essa rodada. Se ele tiver de volta, desculpem. Se ele tiver de volta para essa rodada, junto com o Léo Garmalho dentro de casa, eu acho que contra o Juventude existe uma grande chance de vitória do Curitiba. Então, vejo o Igor Paixão como o Léo Galhardo uma ótima opção. O Curitiba, ele vem nos últimos 5 jogos de uma vitória, que foi a última agora contra o Fortaleza, e 3 derrotas. E o Juventude, nos seus últimos 6 jogos, praticamente ele perdeu todos. O Curitiba é o segundo melhor mandante do campeonato. E o Juventude é o quarto pior visitante, quinto pior visitante do campeonato. Nos confrontos entre eles, né, sempre teve empates, foram mais empates, 2 derrotas do Curitiba há muito tempo atrás e uma vitória do Curitiba também há muito tempo atrás. Dentro da atual situação, eu vejo o Curitiba com a grande vantagem, mas não cravo um SG nesse time. Próximo jogo. Desculpa de novo. Corinthians e Flamengo. Vai depender muito do jogo do Corinthians hoje, para ver como é que ele vai estar emocionalmente para enfrentar o Flamengo no domingo. O Corinthians tem um próximo jogo contra o Santos, mas venceu o Santos de 4-0. Acho muito difícil o Santos reverter esse resultado lá na Vila. O Flamengo já vem de um jogo com vitória sobre o Santos, melhorou nas últimas partidas. A gente pode ver aí que nas últimas 5 partidas ele tinha perdido 2, né? Que ele perdeu uma para o Atlético Mineiro 2 vezes e depois venceu as outras 3. O Corinthians vem de uma vitória contra o Santos, depois 2 empates e aquela derrota catastrófica contra o Fluminense. A vantagem que eu vejo é que parece que saiu algum pessoal do departamento médico. Talvez o Willian esteja de volta, Renato Augusto esteja de volta, alguns jogadores vão estar de volta para o jogo agora até contra o Boca. E se não acontecer nada de imprevisto, devem estar completo para jogar contra o Flamengo. O Flamengo é um time difícil de se bater. Se a gente olhar nos últimos 3 anos, o Corinthians só teve um empate, o resto sempre perdeu em casa ou fora para o Flamengo. Tem que quebrar esse tabu domingo. Então é um jogo que é meio difícil de acreditar em SG por parte de qualquer um dos dois times. Não dá para cravar. O Flamengo ganha do Corinthians, o Corinthians ganha do Flamengo. Eu vejo uma pequena vantagem do Corinthians por jogar em casa e pelo Flamengo ter um jogo mais duro contra o Atlético, precisando vencer o Atlético dentro de casa na quarta-feira. Quarta-feira não, no dia 13. Na quarta-feira da próxima semana. Então pode ser que o Flamengo venha mesclado ou poupe jogadores perante o jogo contra o Corinthians. Então a chance do Corinthians é maior. Mas eu acho que esse é um jogo para empate ou para uma pequena vitória do Corinthians. Mas não dá para cravar nada sobre esse jogo. Isso aí é jogo bom para se apostar
em Arrascaeta, talvez, apesar dele não estar vindo muito bem, né? Ou um Gabigol, mas eu não cravaria a defesa nem do Corinthians, nem defesa. O Cássio talvez seja o jogador que mais vai trabalhar nessa partida e o Santos. Acho que o Cássio mais do que o Santos, né? Próximo jogo, Fortaleza e Palmeiras. E o último jogo, Fortaleza bem, conseguiu lá fazer o seu golzinho, empatar e no final do jogo, como sempre, entregou o jogo para o Curitiba. Fez um mau jogo? Não, Fortaleza faz um bom jogo, mas não consegue reverter os seus chutes em gols. Não faz por onde as coisas acontecerem. É falta de sorte? Não, é falta, acho que, de mais empenho e mais, para mim, mais dedicação do jogador na hora de fazer o último passe na definição. Curitiba já fez um jogo muito bom sobre o Fortaleza. Não é que ameaçou demais o Boeck, mas quando subia para lá, para mim fez mais força. O Palmeiras, eu falei, foi um excelente jogo contra o Atlético Paranaense. Acho que o Palmeiras, mesmo fora de casa, leva uma grande vantagem em cima do Fortaleza. É um outro jogo que eu acho que dá para segurar o SG, o Palmeiras, né? Apesar do Fortaleza sempre marcar um gol nos seus adversários, mesmo tendo em má situação, dificilmente o Fortaleza não marca gols, né? O problema é que ele dá muita boiada na defesa. Isso é um jogo bom para Rony, Scarpa, Veiga, se vier completo. Palmeiras tem um jogo contra o São Paulo na quinta-feira. E precisa da vitória, porque perdeu por 1-0 no Morumbi e precisa ganhar do São Paulo para continuar vivo na Copa do Brasil. Então, provavelmente, pode ter cortes de jogadores, né, durante a semana. Também tem jogos essa semana pela Libertadores, então tem que ver se ninguém vai estar contundido. Tá? Se o Palmeiras vier completo, né, não poupar jogadores, é claro que a força do Palmeiras contra o Fortaleza é muito grande. Só não acredito muito no SG do Palmeiras contra o Fortaleza por causa desses detalhes, né? Nas últimos confrontos, houve 3 vitórias do Fortaleza e 3 vitórias do Palmeiras. O Palmeiras vem nos últimos jogos agora de junho, de 5 vitórias, 2 empates e somente 2 derrotas. O Fortaleza vem de 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Mas não dá nem para comparar o elenco de um time para com o outro. E o Fortaleza tem um jogo sério contra o Ceará, apesar de estar levando a vantagem dos 2-0. Mas Fortaleza sempre leva mais do que um gol. Então pode ser também que o Roda acaba segurando alguns jogadores, porque a melhor chance dele está aí. Próximo jogo. Nosso próximo jogo é Santos e Atlético Goianiense. Atlético Goianiense tem melhorado e o Santos tem piorado. Se a gente fizer uma análise dos últimos jogos, vê que o Santos vem de 7 empates, né, 6 empates, uma vitória e 2 derrotas. Nos últimos confrontos entre eles, houve 3 derrotas do Santos, uma vitória e 2 empates. O Atlético Goianiense, nos últimos jogos, tem de 4 derrotas, 3 vitórias e 2 empates. Sendo que vem em 4 jogos, nos últimos 5 jogos, ele venceu só um, perdeu 2, empatou 2. E o Santos, nos últimos 5 jogos, empatou 3 e perdeu 2. Então é um jogo equilibrado, mesmo sendo na Vila. Eu acho que está tendo algum problema com elenco e acertar elenco. O Santos deve também vir muito mesclado, porque precisa pegar o Corinthians para tentar reverter um jogo
de 4. Então, eu acho que é um jogo para tudo pode acontecer. SG do Santos é improvável. Pode haver uma vitória do Atlético Goianiense, uma surpresa, de repente, né? Mas eu vejo um jogo mais para empate do que para vitória de ambos os lados. Se tivesse que apostar em alguma coisa ainda, apostaria numa vitória do Atlético Goianiense, mesmo na casa do Santos. O Atlético Goianiense vai pegar o Goiás, né, onde ele também precisa de uma vitória ou de um empate contra o Goiás lá. Para quê? Para poder levar para os pênaltis ou uma vitória simples para poder continuar vivo na Copa do Brasil. Próximo jogo, que é o 8º jogo da rodada. Atlético Mineiro e São Paulo. Esse aqui é o mais complicado. Por quê? Porque eu vejo o Atlético Mineiro um bom time, né, em relação ao time do São Paulo. O time de São Paulo em casa, não, fora de casa não vai bem. Mas o Atlético Mineiro vai muito bem em casa. Tanto que é o melhor mandante do campeonato, tendo 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. E o São Paulo é o 10º pior visitante do campeonato. Ou o 11º melhor visitante. Depende do ponto de vista, é claro. Em 8 jogos, o São Paulo só venceu 1 fora de casa, perdeu 2 e empatou 5. É um jogo que pode ter empate? É um jogo que pode ter empate. Não dá para confiar no SG de nenhum dos dois, né? São Paulo tem Caleri, tem Luciano, que são dois que estão matando. Agora, temos que ver quem vai para o jogo, né? Porque se tá todo mundo bem, se não tem ninguém contundido. São Paulo está com o departamento médico cheio, está cheio de jogadores suspensos. E o Atlético Mineiro tem mais é que enfrentar o Flamengo. E também não pode perder para o Flamengo. Como o São Paulo tem que enfrentar o Palmeiras, também não pode. Tem que tentar segurar pelo menos o empate contra o Palmeiras. Então é um jogo que tudo pode acontecer. Pode ter poupar jogadores, ambos usados, porque todos eles vão priorizar a Copa do Brasil. Tem também os jogos de volta nessa semana pela Sul-Americana, Libertadores. Então é meio complicado de analisar esses jogos, vendo que o Atlético Mineiro, para mim, leva uma vantagem em cima do jogo do São Paulo. Mas é um clássico, não importa como que fique. São Paulo sempre é um time perigoso, né? Tem Caleri, Patrick, Luciano, então provavelmente vai estar com o Rodrigo Nestor de volta. Então tem vários jogadores perigosos, como o Atlético tem o Hulk, Robson, Nacho, Vargas, Sacha e todo um monte deles lá que dá para substituir e fazer um ótimo jogo. Vejo uma vantagem, um jogo para empate, uma pequena, leve vantagem, vitória para o Atlético Mineiro. Próximo jogo, o 9º jogo da rodada. Cuiabá e Botafogo. Botafogo vem de uma vitória, é o 6º melhor visitante do campeonato. Em 7 jogos, venceu 3, empatou 2, só perdeu 2. Cuiabá é o 3º pior mandante do campeonato. Teve 7 jogos, só uma vitória, 4 empates e 2 derrotas. É um jogo que eu vejo vantagem do Botafogo, pelo elenco do Botafogo, né? Mas o Cuiabá não é bobo em casa. Então é jogo para empates, não dá para cravar SG, que Botafogo às vezes vacila, não tomou 3 gols do Bragantino, porque existe VAR eletrônico, senão tinha levado pelo menos 2, o juiz teria dado. Então tem que tomar muito cuidado com isso. O Botafogo ainda tem um jogo de volta no dia 14 contra o América.
sendo que perdeu o último, né, para o América. Então, deixa eu ver de quanto foi que ele perdeu para o América aqui, o último jogo. Botafogo e América teve um empate. E o último jogo, que foi pela Copa do Brasil, ele perdeu de 3-0. Então, provavelmente ele sabe que não vai conseguir reverter isso. Você não tem nem time para conseguir reverter isso contra o América. Mas nada é impossível. O Cuiabá vem de uma vitória contra o Avaí. E o resto é tudo derrota. Então, se a gente analisar os últimos jogos, vamos ver que tanto Botafogo quanto Cuiabá perderam mais do que venceram. Os dois venceram duas e perderam cinco. O Botafogo, pior ainda, perdeu seis, só que venceu duas seguidas. Venceu agora o jogo contra o Bragantino também, então vem de uma vitória, vem mais animado. Eu acho que é um jogo que a gente tem que apostar em alguém no Catito Fernandes, né? No resto não dá para decidir nada. É jogo para empate e talvez uma leve vantagem do Botafogo. Nono jogo e o último jogo da rodada de domingo. Eu não acompanhei o jogo do Internacional, então eu acompanhei o jogo do América, né, contra o Goiás. Foi um jogo meio cansativo, difícil, mas o América e o Goiás foi um jogo bem pareio, né? O América teve mais sorte só, né? Os dois goleiros trabalharam não muito, mas foi um gol de sorte, era tudo um jogo para ter ficado até no 0-0. O Internacional foi um jogo duríssimo também, mas também jogou mesclado contra o Ceará. Mas o Internacional vem melhor do que o América. O Internacional em casa também não é lá grande coisa. É o 11º melhor ou 10º pior, né, mandante. E o América é o segundo pior visitante. O América praticamente não vence. Teve 6 derrotas fora de casa. E teve as 3 últimas também. Então ele perde sempre fora de casa. Então eu acho que a vantagem do Internacional é muito grande. E o Internacional, né, se eu não me engano, não vai ter jogo. Não, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu esqueci de colocar aí nas divisões para vocês. Não, o Internacional não tem jogo. Quem tem jogo é o América contra o Botafogo, né? Então o América que vai pegar o Botafogo em casa e vai ter que segurar para tentar segurar a classificação do brasileiro. Então, eu acho que a chance do Internacional aqui é muito forte. Se o Internacional vier com a sua defesa completa, talvez segure o SG. Tem uma grande oportunidade, acho que é um dos times que tem mais oportunidade de segurar o SG dentro de casa, né? Então, se a gente for analisar entre os confrontos entre ele, o América perdeu uma vez, o Internacional venceu duas, empatou uma, né? Só uma vez segurou o SG. Mas eu acho que a chance do Internacional segurar o SG contra o América, ainda mais se o América poupar jogadores para pegar o Botafogo e garantir a classificação no Brasileirão, é muito grande por parte. Se vier Mercado, Bustos, Moisés, ver quem é o Vitão, tiver todo mundo lá, Denilson, Tyson, o pessoal jogar completo, a chance do Internacional segurar o SG é muito grande. Então, esse é o último jogo de domingo e é o jogo que eu dou vitória para o Internacional. E o 10º jogo. Não, esse foi o 10º jogo. Esse foi o 10º jogo. O Internacional foi o 10º jogo, que é na segunda-feira. Então agora eu vou falar para você dos dois times
do canal inicial que eu coloquei para vocês na rodada. Vamos lá. Um time, tá? De princípio, eu fechei a zaga do Atlético Paranaense pelo jogo que o Atlético Paranaense vai ter, que eu acho que é o jogo mais fácil da rodada, né? Então, para mim, o Atlético tem toda a vantagem, né? Contra o Goiás, se eu não me engano. E de falar aí com vocês. Deixa aqui que eu tô achando aqui. Achei. O Atlético Paranaense, para mim, fecha. E o Fluminense também, contra o Ceará. Eu vejo uma vantagem, porque o Ceará nunca joga muito bem, né? Apesar de ter sido ir muito bem quando joga fora de casa. Mas eu acho que Nino, Samuel Xavier, Manuel são excelentes opções. Mesmo o Fábio é excelente opção para o jogo. Apesar de quem apostar nele tem que te garantir que saber que vai ter chance de perder cartoleta. Mas é uma defesa boa, com Abner Vinícius, Pedro Henrique, Nino Xavier, Bento e Scolari. Meio de campo, Arrascaeta, Gustavo Scarpa e Terans. Eu tenho minhas dúvidas ainda em relação ao Arrascaeta para o jogo contra o Corinthians, tá? Então eu acho que o Johan seria ótima opção também, como o Arias do Fluminense. E vejo o Cano como excelente opção contra o Ceará, Igor Paixão uma excelente opção contra o Juventude, e Hulk, mesmo sendo contra o São Paulo, é um time que pode dar trabalho. Então, esse é um dos times iniciais que eu tenho para a rodada. O outro time fiquei também com o Hulk, Igor Paixão, só que coloquei o Rony, né, no lugar do Cano. Porque também vejo o Palmeiras, né, contra o Fortaleza, uma boa vantagem para o Rony. A defesa do Fortaleza dá umas molezas e o Rony é um jogador rápido e tem feito muitos gols. Scarpa, Johan e Arias. Essa também pode ser Scarpa, Johan e Terans? Pode. É para fazer dois times diferentes. E aqui eu fechei a defesa do Palmeiras, do Bragantino e do Paraná. Esse é o time inicial. São dois times iniciais que eu montei para vocês. Um, se eu não me engano, é o time 3, outro é o time 1. E agora, mais para o meio da semana, a gente vai fazer o time oficial. Eu estava fazendo umas brincadeiras, mas fui obrigado a dar uma parada por causa que recebi uma notificação no YouTube, né, pelo Grupo Globo. Então, provavelmente só vou fazer agora referente a jogos que não sejam do Grupo Globo. Senão eu vou ter que esperar eles tirarem a notificação. Então, um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E vamos em frente, que atrás vem mais campeonato brasileiro.